Hoje começamos uma nova série de mensagens. É o tema do mês de fevereiro, inédito. E o nosso desejo, e assim estamos, através desse título, profetizando, é que o novo de Deus será liberado sobre nós. Que há algo inédito que Deus quer fazer esse ano na sua vida. Você crê nisso? Há um tempo inédito, há experiências inéditas, existem capítulos inéditos para serem escritos por Deus na sua história. Você crê nisso? Então nós queremos abrir o nosso coração para o inédito de Deus. E ao longo desse mês, dessa série de 3 mensagens, nós vamos nos preparar para o inédito, aprender a viver esse inédito e também a como lidar com os inimigos, os impedimentos, aquilo que é empecilho para vivermos o inédito de Deus. Hoje eu quero falar sobre preparando-se para o inédito, e para falar sobre esse assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 126, ou você pode acompanhar conosco na projeção, Palavra de Deus, Salmo capítulo 126, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O Salmo de número 126 é um salmo que tem absolutamente tudo a ver com o que estamos falando, com o inédito, com o novo de Deus. Porque o Salmo 126, já no versículo 1, se localiza na história de Israel em um tempo muito interessante. A história nos fala que em 586 a.C., Nabucodonosor e os exércitos da Babilônia invadiram a Judéia, tomaram Jerusalém, e nesse processo de invasão levaram muitos cativos, muitas famílias foram levadas prisioneiras para a Babilônia. E daí deu-se início a um período na história dos judeus, chamado de o cativeiro babilônico, ou o exílio babilônico. 70 anos de cativeiro. 70 anos aquele povo dominado. 70 anos de exploração. 70 anos de escravidão. 70 anos de marcas, de dores, de perdas, de lutos. 70 anos de desafios, de pressões, de problemas, de crises. Mas a história nos diz também que após esses 70 anos, Deus permite o povo retornar para Jerusalém, em 3 levas, de modo que se deu início um tempo de restauração, um tempo de retomada. E o Salmo 126 é um poema, é uma oração desse período de retomada. É uma oração pós-exílio. O povo está aqui no Salmo 126, perceba, entrando em Jerusalém, retornando para a sua casa, vivendo o inédito, vivendo um tempo novo. Daí o versículo 1 diz: quando Deus trouxe de volta os cativos a Sião. Não é assim que está escrito? Ou seja, quando Deus restaurou o seu povo, mudou sua sorte, começou a fazer algo novo na vida deles. De modo que o Salmo 126 vai nos ensinar muito sobre preparando-se para o inédito. Mas antes que a gente entre propriamente no Salmo 126, eu quero de cara dividir com vocês 2 lições importantes. A primeira lição que eu quero dividir com você é que a nossa vida também é marcada por tempos de cativeiros, tempos de exílio. Às vezes, assim como foi com Israel, Deus nos permite passar por alguns cativeiros para nos ensinar algumas lições.
Deus nos permite passar por tempos de adversidade, de problemas, de pressões, para aprendermos algumas lições. Porque olha aqui para mim, Deus não está comprometido com o seu conforto, Deus está comprometido com o seu crescimento. E existem crescimentos que só acontecem nos desertos, nas pressões, nas fornalhas, nos vales. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? É só quando o barco afunda que alguns Jonas despertam para a rota que estavam trilhando. É só quando algumas portas se fecham que a gente desperta para uma direção de Deus, para uma orientação de Deus. Querido, às vezes na nossa vida as coisas só começam a dar certo quando elas começam a dar errado. Quem está entendendo? Você está dizendo assim, está tudo dando errado. Às vezes é aí que as coisas vão começar a dar certo. Elas têm que primeiro complicar para depois descomplicar. Às vezes, primeiro Deus tem que bloquear a saída para então te mostrar o caminho. Você está compreendendo? O povo precisou de um tratamento de Deus. Sob a permissão de Deus, aquelas pessoas passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. E com mais rápido a gente aprende a lição, mais rápido o tempo do cativeiro acaba. De modo que se você quer uma porta para fora desse tempo de exílio que você tem vivido, Deus está dizendo, então, amadureça e retenha a lição. Porque enquanto você não se graduar, eu vou colocar você no repeteco. Vai repetir a série, vai repetir a série, vai repetir a série. Porque Deus não dá diploma para analfabeto. Aí o povo volta para Jerusalém, eles chegam ali. Mas tem uma outra lição que a gente tem que compreender, essa daqui maravilhosa, boa notícia. É que mesmo a gente merecendo os exílios e os cativeiros, que são resultado e fruto de escolhas equivocadas nossas, Deus é rico em misericórdia. E Deus tem prazer em nos dar novas chances. Deus tem prazer em abrir para o seu povo novos tempos. Deus deu uma segunda chance para aquele povo. Como Deus dá uma segunda chance para mim, como Deus está dando segunda chance para você em várias áreas da sua vida. Ei, 2023 tem algo inédito de Deus para acontecer na tua história, e tem segundas chances que Deus está dando para você. Tem uma segunda chance que Deus está dando para você na tua relação com a tua casa, com a tua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos. Deus está dando uma segunda chance no teu propósito, no teu trabalho, no teu negócio. Deus está dando uma segunda chance para sonhos, para o teu chamado. Agora olha isso, que coisa terrível é ganhar uma nova chance, mas conservar uma mentalidade velha. É uma equação simples, querido. Chance nova mais mentalidade velha igual a desperdício. Se Deus me dá uma nova chance, mas eu conservo mentalidades antigas. Se Deus me dá uma nova chance, mas eu conservo atitudes antigas. Se Deus me dá uma nova chance, mas eu conservo posicionamentos velhos, eu vou desperdiçar essa nova chance. Não adianta, como disse Jesus, o vinho ser novo, se o odre for velho. Estraga o vinho e estraga o odre. Deus tem vinho novo para a minha vida e para a sua. Algo inédito. Mas esses odres que somos nós, precisam ser novos. Aí o povo vai entrando em Jerusalém, vai retomando, vai recomeçando. E o Salmo 126 vai mostrar para mim e para você 3 posturas, já que a gente está falando sobre a importância de mudar a postura para aproveitar as novas chances que Deus nos dará. 3 posturas fundamentais para quem quer se preparar para o inédito de Deus. O Salmo 126 é um salmo que ele começa no passado, transita pelo presente e acaba no futuro. O versículo do 1 ao 3, os verbos estão todos no passado. É como se ele lançasse um olhar para o que já foi, que aconteceu. No versículo 4 ele vai falar de algo que é presente. E no final, no versículo 5 e 6, ele olha para o futuro, para o que virá. Eu acho isso muito especial, você concorda? Porque se é para se preparar para algo inédito,
nada faz mais sentido do que eu mudar a minha relação com o que já foi passado, mudar a minha relação com o que é presente e também mudar a minha relação com o que será futuro. Então nós vamos falar de passado, de presente e de futuro. Quem está comigo? Você que está em casa, você que está conectado conosco nessa unidade prisional, me acompanha. Primeiro, fale assim comigo: olhar para o passado com gratidão. Do versículo 1 ao 3, ele começa no passado. É como se eles estivessem olhando para o retrovisor da vida, da história. Veja o que ele diz. Ele fala, versículo 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, passado. Aquilo foi incrível. A nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. As nações diziam, o Senhor fez coisas grandiosas. E nós dizíamos também, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Por isso estamos o quê? Passado. Quando Deus nos trouxe, quando Deus interviu, quando Deus operou, quando Deus transformou, a gente ficou grato, a nossa boca se encheu de louvor, as pessoas olhavam e falavam, foi Deus, e nós concordávamos dizendo, foi Deus mesmo, isso aqui foi milagre. Esse recomeço foi milagre. Olha para mim. Ele começa olhando para o passado, e quando ele olha para o passado, ele fala que aquele povo encheu a boca de louvor, encheu a boca de gratidão. Agora, presta atenção, raciocina comigo. O povo passou 70 anos naquele cativeiro babilônico. 70 anos de desprezo, de vergonha. Quantas das pessoas que foram parar lá na Babilônia, ao retornarem para Jerusalém, não tinham nada do que a princípio tinham? 70 anos se passaram. Muita gente morreu, muita gente nasceu. Tinha filhos, tinha netos de gente que foi para a Babilônia, lá no começo de tudo. E quando aquelas pessoas retornam para Jerusalém, encontram as suas posses já tinham sido levadas, tudo aquilo que os seus antepassados construíram foi destruído. Quantas marcas, quantas dores, quantos traumas, quantas raivas, quanto sentimento de injustiça, sim ou não? Levaram tudo da gente, fomos humilhados. Você concorda que esse povo tinha tudo para abrir a boca e murmurar? Tudo para abrir a boca e olhar para o passado e falar das dores do passado, das perdas do passado, para falar das sequelas que ficaram do passado. Eles tinham tudo para focar no negativo. Mas diz o texto que então eles retornam com a língua cheia de riso, com a boca cheia de cânticos de alegria. Eles não estão falando sobre o que aconteceu de ruim, eles estão falando sobre o que Deus fez, eles focam no que Deus fez. Querido, olha para mim. Deus está dizendo assim com você e comigo. Quer viver o inédito de Deus? É hora de você então olhar para o seu passado com novas lentes. É hora de você parar de falar sobre aquilo que não deu certo na sua última estação. O que não deu certo, quem não deu certo, quem te magoou, quem te machucou, o que você perdeu, a ferida que ficou, o tapete que puxaram, a oportunidade que não te deram, a porta que foi colocada contra você, os empecilhos, os obstáculos, os fracassos, as quedas. Deus está dizendo, é hora de você olhar para o passado com um novo olhar, é hora de você olhar para o retrovisor da vida e dizer, eu escolho falar sobre o que Deus fez e não sobre o que o inimigo tentou fazer. Aí você vai dizer assim, pastor, mas calma aí. Nem tudo foi vitória. Eu preciso falar para você, a minha última estação, eu contabilizo problemas. Eu contabilizo lutos. Eu tenho umas perdas listadas aqui. Eu tenho dores e machucados aqui. Você quer que eu faça de conta que eu não vivi isso? Quer que eu finja que eu não atravessei isso? Não, eu estou dizendo para você, Deus não quer que você mude o passado, até porque passado não dá para mudar. Passado é um tempo já consumado, já concretizado.
Passado é um tempo que não dá para ser alterado, é imutável. O que passou, passou. Deus não está dizendo que você tem que mudar o que aconteceu. Deus está dizendo que você tem que mudar a forma que você enxerga o que aconteceu. Deus está dizendo que o único passado do qual você é liberto é o passado que você ressignifica. Deus está dizendo que o único passado do qual você é verdadeiramente livre é o passado que você olha com o ângulo dele, com a perspectiva dele. Deus está dizendo assim para você: eu não quero que você mude o que passou, eu quero que você mude o que você fala acerca do que passou. Enquanto você continuar com essa ladainha vitimista, esse coitadismo, lambendo feridas, enquanto toda pessoa que escora em você, que encosta em você, você fala o que não deu certo, o que não deu, o que aconteceu, o que perdeu, e toda vez essa mesma coisa, e toda vez essa mesma história, enquanto você conta esse testemunho de derrota, esse passado mora, vive, reside em você. Você só se torna não mais refém, e sim senhor desse passado, protagonista dessa história. Quando você diz: Senhor, eu escolho ser grato apesar de, porque eu escolho focar naquilo que o Senhor fez. Eu sei o que as circunstâncias fizeram, eu sei o que pessoas fizeram, eu sei, Senhor, eu sei, mas eu escolho falar, eu escolho testemunhar daquilo que o Senhor fez. E quando eu estava sozinho, a tua mão me levantou, quando eu estava fraco, o Senhor me fortaleceu, quando eu estava perdido, o Senhor me deu um norte, a tua mão me sustentou, me amparou, me guardou, me cercou. Eu decido testemunhar que a tua bondade e a tua misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. Eu decido dizer que eu atravessei pelo vale à sombra da morte, mas a tua vara e o teu cajado me consolaram. Eu escolho falar de ti, Senhor. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. É assim que esse salmo fala. Salmo capítulo 126, versículo 3. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Imagina se toda vez que a gente fosse tocar no nosso passado, a maneira como falamos dele é: coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Alguém vai olhar e vai dizer: e o seu divórcio? Coisas grandiosas fez o Senhor por mim. Alguém vai olhar e vai dizer: e a falência? Coisas grandiosas fez o Senhor por mim. Alguém vai olhar e vai dizer: e a doença? E você vai dizer: coisas grandiosas fez o Senhor por mim. E aquelas resistências e aqueles problemas, coisas grandiosas fez o Senhor. Não, mas a crise conjugal que você enfrentou, coisas grandiosas fez o Senhor por mim, porque eu decido focar naquilo que o meu Deus fez. Eu passei por lutas e dificuldades, mas imagina se fosse tudo isso sem Deus. Eu sei o que Ele fez, e eu prefiro dar glória a Ele, por aquilo que Ele fez. Gente, isso muda tudo, sabe por quê? Pega isso, porque o que o Salmo está nos ensinando, é que a única forma adequada de fechar um ciclo é a gratidão. A única forma de encerrar um capítulo e começar um capítulo novo, é quando eu finalmente consigo ter a maturidade de ser grato apesar de. Quando eu paro e digo: escolho, decisão minha, eu escolho falar do quanto eu cresci e não o que eu perdi. Eu escolho falar do que Deus fez em minha vida, ao invés do que as situações arrancaram de mim. Eu escolho falar do consolo de Deus e não as lágrimas que eu chorei em razão das circunstâncias adversas. Fala assim comigo: conclusão só acontece mediante gratidão. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar, dizendo assim para você: o seu novo tempo, o inédito de Deus na sua vida, requer um você curado, sem azedume, sem incredulidade, sem esse cinismo. Um você curado. E um você curado é um você grato. Grato. Segundo, eu também aprendo aqui, nesse salmo, no versículo 4,
que além de olhar para o passado com gratidão, eu preciso tratar o meu presente com dependência. Fale comigo, tratar o meu presente com dependência. Versículo 4, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Você está comigo, o contexto ainda é o povo retornando para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram uma cidade de muros derrubados, templo destruído, o culto à lei de Deus foi esquecida, muitas oposições, basta você ler o livro de Neemias, e você vai encontrar as oposições, os inimigos, os adversários, as resistências. Ou seja, aquele povo não chega em Jerusalém e encontra uma situação favorável, pelo contrário, eles encontram uma situação desafiadora. O que é que você faz quando, no teu presente, você encontra muros derrubados? Quando você encontra templos caídos? Quando você encontra estruturas fragilizadas, ou seja, quando no teu presente você está tendo que lidar com as sequelas do que aconteceu. Porque a minha pergunta para você é, quais sequelas ficaram da sua última estação? Deixa eu colocar isso de outra forma. O que é que a sua última estação tirou de você? Drenou, arrancou de você, derrubou da sua vida? O que é que ela colocou por terra? O que é que a sua última estação fragilizou? O que foi? Qual foi a área? Faz um check-up, sonda aí, meu irmão. No versículo 4 ele diz uma oração, percebe que é uma oração? Verso 4, Senhor, restaura-nos. É uma oração, restaura-nos. E ele utiliza então uma metáfora, ele fala assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, em outra tradução, assim como enches o leito dos ribeiros do Neguebe. O Neguebe é o maior deserto da Judeia. É um deserto que passa 11 meses, obviamente por ser deserto, tudo seco. E tem um mês de chuva. E nesse um mês de chuva é suficiente para os leitos dos ribeiros daquele deserto ficarem cheios. E quando aquela chuva cai, os leitos vão ficando cheios. A água que vai cortando aquele deserto, por onde ela passa, vai produzindo vida, e você começa a ver vegetação no meio do deserto, você começa a ver flores no meio do deserto, você nota fruto no meio do deserto, onde a água, a vida, onde a água, a fruto, onde a água, a beleza, onde a água, entende? Ele usa essa metáfora. E que metáfora perfeita para falar da nossa vida. Porque a grande questão é, o que é que a última estação transformou em deserto na sua vida? O que é que em razão do que você passou e viveu na sua última estação, ficou seco, ficou árido, ficou sem vida? Tem gente para quem eu estou pregando aqui hoje, que o que ficou seco e desértico foi sua vida espiritual, meu irmão. Você vem para a igreja, mas vem assim, rebocado. E a depender do caso, subornado. Quem te traz fala, presta atenção, no final tem almoço. A gente sai depois. Esse tipo de suborno está valendo. Para a igreja, vale. Você não tem a mesma paixão de antes, você não tem o mesmo fogo de antes, você não tem o mesmo amor de antes, você não tem o mesmo compromisso de antes, você não tem o mesmo desejo por Deus de antes, você não tem o mesmo propósito de antes, você não tem o mesmo chamado de antes, você ficou preguiçoso no seu chamado, você era um homem, uma mulher de Deus ativo, virou um crente de banco. Está desértico, está desértico, está desértico, está desértico, a sua vida era dizer, conta comigo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, as minhas mãos, os meus pés, o meu tempo, a minha energia, eu quero te servir, Senhor. Está morno, está frio, está acomodado, está estagnado, está paralisado, o que é isso, o que está acontecendo na sua vida? Ficou desértico, a vida espiritual ficou desértica. Sua casa, sua família, seu casamento. Quais relações ficaram desérticas? Insossa, sem gosto, sem beleza. Está árido, está seco. Aí o salmista, olha que tremendo, versículo 4. Ele olha e diz, Senhor, restaura-nos. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a sequidão do meu hoje não é motivo para desânimo.
A sequidão do meu hoje é motivo para clamor. Porque ficar desanimado por causa do que está seco, ou do que ficou seco na minha vida, não vai me ajudar. Eu tenho que apresentar para Deus a minha sequidão, eu tenho que apresentar para Deus os meus desertos, eu tenho que falar: Deus, sabe de uma coisa? Está seco mesmo, Senhor. Tu sabe as áreas da minha vida que estão secas, sem vida, e eu reconheço que Tu és a resposta. Assim como o deserto do Negueb precisa de 1 mês de chuva, o que eu preciso também é a Tua chuva, Senhor. Eu preciso daquilo que vem do alto, Senhor. A minha resposta não vem da terra, a minha resposta não vem dos lados, a minha resposta vem do alto. O meu socorro vem do alto, vem dos montes, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse ano Deus está dizendo assim para você: olhe para o passado com gratidão, mas trate os desafios do teu presente, o que está seco e desértico, com dependência. Dependa do alto. Dependa de uma chuva que só pode vir do alto. A água na Bíblia é sempre símbolo ou da palavra ou do Espírito. Eu fico me perguntando se não é isso que eu preciso, para ter o melhor ano da minha vida, mais da palavra e mais do Espírito, mais da palavra e mais do Espírito, mais da palavra e mais do Espírito, mais da palavra e mais do Espírito. Grave isso. O seu melhor ano vai ser o seu melhor ano espiritualmente. Se esse for o melhor tempo espiritualmente na sua vida, será o seu melhor tempo em todos os aspectos da sua vida. Priorize Deus, busque a Deus, comece com Deus, dependa de Deus. Deus está olhando para você e dizendo: você já tentou trazer vida para esses desertos através de tantos caminhos, tantas formas, tantos meios, tantas alternativas. Deus está dizendo: que tal você depender de mim, que tal você buscar a mim, que tal você compreender que só a minha chuva, só a minha água, só o meu Espírito, só o Espírito de Deus, para resolver, para curar, para transformar. Fala comigo: olhar para o passado com gratidão, tratar o meu presente com dependência. Gente, eu sinto no meu espírito, claro, como se Deus falasse para pessoas em específico aqui. Você está esperando que os leitos dos ribeiros do seu deserto se encham com um emprego novo, com um salário melhor, com esse contrato fechado. Você está esperando que se encha com um relacionamento novo, uma namorada nova. E Deus está dizendo: só o que enche o leito dos seus ribeiros desérticos sou eu, o Senhor. Terceiro, fala assim comigo: investir no futuro com esperança e resiliência. O versículo 5 e 6 diz assim: porque aqueles que semeiam com lágrimas, olha que figura maravilhosa, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto ele lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Perceba que o final desse salmo traz alguns elementos muito importantes. A gente olhou para trás, a gente tentou se localizar aqui no presente, mas no final ele lança um olhar para o que virá. Ele fala de futuro. E a primeira coisa que eu vejo é que ele fala do futuro com tanta esperança. Ele fala do futuro com tanto otimismo. Ele fala sobre uma colheita. Ele diz: quem semeia com lágrimas, fica tranquilo, tenha fé, tenha convicção, que vai colher, e vai colher muito, e vai colher com cânticos de alegria, e vai voltar com seus feixes nas mãos. É um olhar esperançoso em relação ao futuro. Essa palavra esperança é tudo. É tudo. Perdeu a esperança, perdeu o bom ânimo. Perdeu a esperança, perdeu o combustível. Perdeu a esperança, perdeu a energia necessária para agir hoje. Com gosto, com paixão, com força, com zelo.
Esperança é tudo. Olha para mim. Será que você está aqui hoje, eu estou pregando essa mensagem, o inédito de Deus, o novo que Ele tem para você, e você está escutando tudo que eu estou pregando com um certo ceticismo. Lá no fundo você está meio incrédulo, você está meio desconfiado, você está ouvindo tudo isso daqui, mas no fundo dizendo assim, eu não sei se Deus tem isso para mim, eu não sei se isso acontecerá, eu não sei se Deus é capaz de fazer isso. Será que você está com essa incredulidade, meu irmão? Será que você não entende que Deus está abrindo os seus olhos e está querendo que você olhe para o seu amanhã com fé? Que você olhe para o seu amanhã como Jeremias tentou fazer o povo, enquanto eles estavam lá no cativeiro, olhar para o futuro. O povo estava no cativeiro babilônico, quando Jeremias profetizou, Jeremias 29. Eu, o Senhor, é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de um futuro. Será que você consegue ter esse olhar esperançoso? Ou você está como aqueles 10 espias de Números 15, quando diz a palavra de Deus que Moisés enviou 12 espias para visitar a terra prometida, e dos 12, 10 voltaram dizendo, a terra é boa, é tudo lindo, é tudo incrível, mas, lá tem gigantes, tem homens grandes, homens fortes, não vamos conseguir vencê-los, mas aqueles homens não se apossaram de uma promessa por causa de um mas. E quando o porém se torna maior do que a nossa fé e convicção de que Deus é poderoso para nos fazer triunfar sobre todo mas, quando os nossos mas se tornam grandes, a gente perde a esperança. Deus está olhando para você e dizendo aqui nessa manhã, olhe menos para o obstáculo, olhe mais para o seu Deus. Olhe menos para o tamanho e a dimensão do obstáculo, da dificuldade, e contemple mais o poder do seu Deus. Deus é especialista em fazer o que é impossível, em fazer o que é improvável. Deus é especialista em contrariar estatísticas. Querido Deus, o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, é o Deus da exceção. Ele pega nada, faz tudo. Ele pega um ninguém e faz alguém. Deus é o Deus que contraria probabilidades. Ele é poderoso para fazer em sua vida. Deus tem, você pode notar, na Bíblia Deus só dá filho para estéril. Se for fácil, parece que Ele não quer, Ele só quer o ventre da estéril, Ele quer o ventre daquela que não pode dar filhos, porque Deus tem essa mania, Deus não gosta do muito, Deus gosta do pouco. Gideão tinha um monte de homem, Deus falou, diminui. Deixa só 300, porque é muito, eu gosto de sempre trabalhar com pouco. Pouco pão, pouco peixe, Deus multiplica. Com pouco homens, Ele faz vencer uma guerra. Com um pouco Davi, Ele derruba um grande Golias. É sempre um pouco, é sempre um pouco. Deus é o Deus que contraria expectativas. Então resgate a sua esperança. Faça como o salmista aqui no Salmo 126. Diga, Deus, eu sei, as circunstâncias parecem não dizer isso para mim agora, mas eu sei que se eu semear, Senhor, ó Pai, eu vou colher. Há uma colheita para mim. Há uma colheita para mim. Mas eu também vejo essa proatividade. Veja que no versículo 5 e 6 ele diz, ei, aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria, colher? Não. Ele não espera a colheita, ele trabalha pela colheita. Ele não está de braços cruzados achando que Deus vai fazer tudo, ele está lá semeando. Porque a fé nunca nos leva à passividade. A fé nunca transforma Deus em motivo para a nossa preguiça. Quem entendeu? A fé nunca coloca Deus como uma desculpa para a nossa inoperância. Não é, Deus vai fazer, sim, Ele fará aquilo que só Ele pode fazer. Mas há uma parcela que compete a mim e a você. Há uma semeadura que não é Deus, não é o Espírito Santo que fará. Eu que vou semear, você que vai semear. Há uma proatividade na vida de fé. Há uma proatividade. E mais,
há uma proatividade resiliente. Porque o verso 5 e 6 fala de semear, mas também de lágrimas. Versículo 5, aquele que semeia com lágrimas. Versículo 6, aquele que lança a semente enquanto chora, ou aquele que chorando lança a semente. Ele está dizendo, haverão dias em que você vai chorar. É o que Jesus chamou de o dia mau. É o que Jesus chamou de o dia mau. O dia da adversidade. O choro dura uma noite, diz o salmista, ou seja, tem a noite das lágrimas, tem a noite escura, tem o dia em que você não quer semear, e é nesse dia que você vai mostrar o nível de compromisso que você tem com o inédito de Deus. Porque semear quando tudo está bem é para todos. Semear no dia mau é para quem tem fé. Semear no dia da angústia. Semear quando não estamos vendo de imediato o fruto da nossa semeadura. É aí que está a diferença, meu irmão. E Deus está olhando para mim e para você nessa manhã dizendo, acorda! O que vai fazer a diferença é você semear e semear com resiliência. Interessante, o pregador britânico Spurgeon, ele expondo esse Salmo 126, ele diz que os versículos finais falam de duas figuras, o ceifeiro alegre e o semeador angustiado. Olha que lindo, o ceifeiro alegre e o semeador angustiado. A gente gosta de ser o ceifeiro alegre, a gente gosta de ser a turma que volta com os frutos na mão, saltando de alegria, é ou não, contando vitória, testemunho. Mas a gente não entende que há momentos em que a gente é o semeador angustiado. O coração está apertado e eu estou semeando, eu estou com medo e eu estou semeando, eu estou ansioso e eu estou semeando, eu estou preocupado, mas eu estou semeando, eu estou sem vontade, mas eu estou semeando, eu estou meio aflito, mas eu estou semeando, eu estou semeando, eu estou semeando, eu estou semeando. Ei, querido, você quer viver o inédito de Deus? Então começa a semear naquilo que você tem, não naquilo que você gostaria de ter. Porque quando você semeia naquilo que você tem, você colhe aquilo que você desejaria ter. Pastor, não explica mais, eu vou encerrar com isso. Gênesis 26 conta a história de Isaac. Isaac foi um homem que especificamente ali em Gênesis 26 estava em uma terra seca, em que houve fome, a terra de Gerar, uma terra dos filisteus. Ele se sente tentado a ir para o Egito, por causa da fome. O Egito era um lugar onde existia provisão naquele momento. Porém Deus falou para Isaac e disse, fica, permanece mais um pouco nesta terra e eu te abençoarei. Daí o Isaac fica naquela terra, a terra que ele queria ficar, a terra que era boa, a terra que estava seca, árida, mas era a terra que Deus tinha para ele. E ele semeou no que ele, e diz o texto, Isaac semeou naquele ano e colheu a 100 por 1. Ele semeou no que ele tinha, ele colheu o que ele gostaria de ter. Tem gente que quer trocar de terra e Deus está dizendo, não é sobre você ter uma terra melhor, é sobre você semear mais na terra que você já tem. Semeie no casamento que você tem. Não no que a vizinha tem, no que você tem. Semeie no filho que você tem, não é no filho da outra, da prima, da amiga, é no seu. Com seus problemas, desafios e dilemas.
Semeie no ministério que Deus te deu, não no outro, não do outro, não na oportunidade do outro. Semeie no propósito que Deus colocou em sua mão. Semeie no trabalho, no dom, no talento que Deus te deu, que Deus te confiou. Semeie no que Ele pôs em tuas mãos. Semeie com resiliência. E quando o dia ruim vier, quando o dia das lágrimas vier, quando o dia da angústia, da aflição vier, você vai dizer: eu continuo semeando. Com lágrimas, eu continuo semeando. Preocupado, eu continuo semeando. Eu semeio a palavra, eu semeio a oração, eu semeio promessas, eu semeio profecias, eu semeio vida, eu semeio encorajamento, eu semeio em tempo e fora de tempo, porque eu sei, certa é a promessa: aquele que semeia em lágrimas, com júbilo ceifará. Por isso eu permaneço em tempo e fora de tempo. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Fecha os teus olhos e levanta as tuas mãos aí. Ah, Senhor, nós cremos no Teu inédito. Nós cremos no Teu inédito, Senhor. Nós cremos no Teu agir, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, Pai. E por isso, Senhor, nós queremos Te pedir: vem, Senhor, e intervém em nossas vidas. Pai, eu oro, Senhor, ó Deus, por cada pessoa aqui nesse lugar. Senhor, ó Deus, passados concluídos mediante a gratidão. Eu oro, Senhor, desafios do presente, tratados e lidados com a fé, com a dependência, com o poder do Teu Espírito. Nós olhamos para o futuro, Senhor, com esperança, mas também, Senhor, nos preparamos para semear com resiliência. As lágrimas não pararão a nossa semeadura. O dia da adversidade não vai nos paralisar, não vai nos estagnar. Nós cremos no Teu novo, nós cremos no Teu inédito. Se você crê no novo de Deus para a sua vida, levanta as suas mãos bem alto aí no seu lugar, começa a pedir: vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, derrama Teu poder e a Tua glória. Espírito de Deus, eu clamo por Ti nesta noite. Eu clamo por Ti nesta manhã. Eu clamo por Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra sobre nós. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus. A profetizar. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus Cristo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, sobre as nossas vidas. Vem sobre cada coração aqui nessa hora, devolvendo vida, fé, esperança, Pai. Cada pessoa online, cada pessoa nessa unidade prisional, nós queremos encerrar capítulos e entrar nas Jerusaléns que o Senhor tem para nós, com coração leve e limpo, grato, apesar de, dependendo totalmente de Ti. Só o Teu Espírito que é bálsamo, só Ele que cura e que restaura o que ficou caído e quebrado. Fortaleça-nos o coração e as mãos,
coração para crer e as mãos para trabalhar nessa semeadura perseverante, em o nome de Jesus.